TV Câmara, a serviço da população. Boa noite, todas as pessoas aqui presentes, nessa noite tão importante para nós, mulheres, onde nós vamos finalizar as nossas atividades e ações para o mês da mulher. Primeiramente, gostaria de agradecer a presidência dessa casa por ceder toda a estrutura para que pudéssemos realizar esse evento tão histórico em nosso município. Estamos hoje ocupando a cadeira da presidência e a cadeira da secretaria dessa mesa, dessa casa de leis. Nunca antes uma mulher havia se sentado na cadeira da presidência da Câmara Municipal de Tupã. E hoje, com muito orgulho, eu e a Claudinha, a vereadora Claudinha, vamos representar essa mesa. Essa noite, vamos presidir essa sessão solene, essa reunião, esse debate, esse bate-papo com convidadas muito especiais. A minha nobre colega Claudinha será a secretária nesse evento. E juntas vamos dar início ao evento de encerramento do Mês Internacional da Mulher. Agora eu passo a palavra para a vereadora Claudinha. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, que nos concedeu esse espaço para que fosse realizado essa reunião. Agradeço ainda à vereadora professora Cris pela ideia em realizar anualmente essa homenagem alusiva ao direito internacional da mulher. É uma honra poder participar dessa noite especial. Agradeço às convidadas participantes por terem aceitado o convite e estarem conosco aqui esta noite. Que já foram dadas, mas eu vou falar novamente. As dúvidas deverão ser enviadas exclusivamente pelo chat e elas serão respondidas ao final dos discursos. Entretanto, nós temos uma convidada que ela será a primeira a falar, que é a Alana Maldonado. Ela é atleta e ela tem horário de treino, então ela vai falar sobre a parte dela e as pessoas que tiverem dúvidas, por favor, já coloquem as dúvidas, porque ela vai precisar sair antes do evento finalizar. Os outros casos a gente vai ter a fala de todas as meninas primeiro e depois, no final, as perguntas serão respondidas. Os microfones e câmeras deverão permanecer desligados. O link da reunião poderá ser enviado aos interessados em acompanhar a reunião, contudo, somente as convidadas palestrantes poderão fazer uso da palavra. Então, todos os outros poderão usar o chat para se comunicarem com a gente. Vocês terão 7 minutos e mais 1 minuto para as considerações finais. O título dessa reunião, Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, não é apenas uma denominação. O título dessa reunião veio com o intuito de mostrar a vocês, mulheres, e as demais que assistem nesse momento, e aos homens também, logicamente, que uma mulher pode, sim, ocupar o espaço que ela quiser na sociedade. O intuito é fortalecer a narrativa feminina e enaltecer mulheres que correm ao nosso lado, participando da árdua batalha em busca de um sonho em comum. Sonho este, muitas vezes, até mesmo utópico. Um mundo em que sejamos todas livres, valorizadas, amadas e respeitadas. A nossa primeira convidada é uma pessoa muito especial. Todas as meninas são muito especiais, mas essa eu tenho um carinho muito profundo por ela. É a nossa querida Alana Maldonado. Cris, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, do meu espaço no esporte como mulher. E esse tema, para mim, é um tema muito forte, então eu agradeço muito o convite.
eu comecei a praticar o judô na cidade de Tupã, né, com 4 anos de idade, e o meu espaço como mulher, ele já se iniciava ali, porque na minha turma só tinha eu, né, de mulher, e ali eu começava a criar o meu espaço dentro do esporte, e assim também ser uma mulher diferente, querer buscar o meu espaço e os meus resultados significativos dentro do esporte. A minha trajetória ela não foi muito fácil. Aos 14 anos, eu descobri uma doença de Stargardt em ambos os olhos, onde eu perdi aproximadamente 80% da visão. Hoje eu tenho em torno de 10%. É uma doença na retina. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu enxergo aproximadamente até 1 metro. E quando eu descobri a doença, foi um momento muito difícil na minha vida. Adolescente, na escola, precisei superar bastante obstáculos. E a Cris, né, como eu tive a oportunidade de tê-la como professora, como diretora no Irene, né, na reta final dos meus estudos, ela presenciou bem de perto essa dificuldade e ela me apoiou muito, mas não eram todos os professores, né, desde o início, quando eu descobri a doença, que tinha essa visão e tinha esse entendimento e esse apoio. Mas isso não só dentro da sala de aula, isso no dia a dia. E foi um momento muito difícil para mim, um momento em que eu precisei me tirar um pouco, reservar um tempo para mim, organizar a minha cabeça e decidir o que seria da Alana daquele momento em diante. Se eu continuaria em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos, ou se eu iria me fechar para o mundo. E eu decidi em busca dos meus sonhos e descobri o meu mundo adaptado. E a partir desse momento eu comecei a ter uma visão muito diferente das pessoas, do mundo, e o esporte me trouxe muito essa força para voltar dentro dos tatames. Eu sempre pratiquei muitos esportes, mas o judô era onde eu me sentia livre, porque eu comecei a praticar com 4 anos, então eu tinha total autonomia. Então, quando eu colocava os pés no tatame, eu não precisava de ajuda, e aquilo para mim era muito libertador. Foi onde eu consegui buscar mais força para seguir em busca dos meus sonhos. E eu não conhecia o esporte paralímpico, né? Eu sempre competi, mesmo depois de descobrir a deficiência, eu continuei participando do judô regular, do judô olímpico. Tive alguns resultados, mas não muito expressivo. E foi quando eu decidi fazer a transição, né, de encerrar ali e o sonho de ser uma profissional no judô e fazer faculdade. Só que quando Deus tem um propósito para nossa vida, né, tudo acontece de um jeito incrível. Eu, no primeiro ano da faculdade, na Unimar, cursando Educação Física, eu conheci uma associação que chama AMEI, na qual eu faço parte até hoje, uma associação paralímpica, que ela tem algumas modalidades, né? Não tinha o judô, tinha o atletismo e natação, onde eu fiz até testes, mas não fui bem, não era muito meu forte. E, passado alguns meses, eles entraram em contato que tinham descobrido o judô paralímpico, né? E eu quis tentar essa oportunidade de sonhar de novo em ser uma atleta profissional. A minha primeira competição foi em Campo Grande, no final do ano de 2014, onde eu fui campeã brasileira. Em 2015, em janeiro, eu já estava representando a seleção paralímpica de judô. Nesse mesmo ano, eu fui para a Coreia do Sul, fui bronze nos Jogos Mundiais e carimbava ali a minha vaga para o tão sonhado evento, que eu acho que é um evento em que todo atleta, né, sonha, estar nos Jogos Olímpicos, Paralímpicos, e ali eu conquistei a minha vaga, e é onde eu fui medalhista de prata. No ano de 2018, eu conquistei um título inédito para o judô, que foi o Campeonato Mundial. Eu fui a primeira judoca e a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro em Campeonato Mundial. E cada vez mais o número de atletas paralímpicas vem crescendo.
né? As mulheres vêm mostrando muito sua força e eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento e trazer um pouquinho da minha história do esporte paralímpico aqui para vocês. Foi bem resumida, mas foi é uma história muito bonita. Tem obstáculos, né? Principalmente quando descobre-se uma deficiência, um problema de saúde, alguma coisa, quando a gente se encontra mais fragilizada, né? Sim. Foi muito boa a sua fala. Você está de parabéns, realmente. A população de Tupã tem muito orgulho de você, de todas as suas conquistas. Isso é muito estimulante para os nossos jovens, né? Encontrar no esporte um local de, como você mesmo disse, onde a pessoa pode se sentir livre, né? Alana, meu amor, parabéns, tá? Muito obrigada, pode ir. Nós vamos passar para a próxima convidada, tá? Que é a Marisa. A minha convidada é uma mulher negra, mega maravilhosa, linda, fundadora e membro, diretora da ONG O Monte, Movimento Negro com Todos, cabeleireira, transista, produtora artística de projetos que fomenta a cultura, afro, projeto hip hop interior, companhia de dança, estilo black, desfile de beleza negra, dançarina, passista, eleita como rainha do carnaval de Tupã em 2006, 2008, 2013. Com a palavra, essa mulher maravilhosa, Marisa Ébano. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vereadora Cris e a Claudinha por ter me convidado para fazer parte desse grande evento. Para mim é um evento. E eu me sinto lisonjeada, porque nem de longe, em outras ocasiões, eu via mulheres negras iguais a mim. E eu sempre sentia muita falta. Entendeu? Então, eu quero agradecer muito a Cris, a Claudinha, as suas assessoras por ter me convidado. Estou muito, muito, mega feliz mesmo, para vocês noção. Para mim é um grande evento, eu até fiz uma maquiagem, fiz a unha, porque, tipo assim, fiquei muito feliz por esse reconhecimento. Claudinha, você já falou meu currículo inteiro, então eu acho que eu nem preciso me apresentar tanto. Já vou direto ao foco de mulher negra empreendedora, de empoderamento da mulher negra. Como você já falou no meu currículo, eu sou produtora cultural, coreógrafa, também dançarina, sou também designer de cabelos afros, megarrissa, transista. Tipo, eu aprendi na minha vida a fazer de tudo um pouco, devido às dificuldades, porque por ser mulher, a gente já tem muita dificuldade. Imagine vocês, então, por ser mulher e negra. Então, a coisa complica um pouquinho mais. Então, eu aprendi a fazer um pouquinho, a tentar, pelo menos, fazer um pouquinho de cada coisa e me sobressair. Então, vamos começar sobre o empoderamento da mulher negra. Gente, o empoderamento da mulher negra é muito mais que estética, cabelo, que moda. E para falar do empoderamento da mulher negra, eu tenho que voltar a algumas questões, tocar em algumas feridas, porque não tem como uma mulher negra falar de empoderamento se não tocar em algumas feridas. Sou uma mulher negra. Na minha infância, eu sempre vivi no sítio, de família bem humilde, uma questão que machuca muito as mulheres negras. Hoje, graças a Deus, não muito mais. Mas, há alguns anos atrás,
o cabelo crespo, porque era motivo de piadinhas, de tiração de sarro. Então, a gente, mulher negra, a gente não se aceitava. E principalmente pelo o cabelo crespo. Então, era normal uma criança negra colocar uma blusa na cabeça para fingir que era um cabelo liso, brincar com espiga de milho e imaginar, eu queria que esse fosse o meu cabelo. Então, é uma ferida muito triste. E eu comecei a me empoderar, primeiramente, através do cabelo. Eu morava numa cidade pequena chamada Rancharia, né? E aí eu me mudei para Tupã aos 15 anos de idade. E aí, para vocês terem noção, há 20 e poucos anos atrás, usar tranças era algo assim pouco acessível, principalmente para uma cidade do interior, né? E, para vocês terem noção, para colocar uma trança naquela época, custava-se um salário mínimo. Ou seja, já é difícil uma mulher conseguir um emprego. Imagina naquela época uma mulher negra. Como que uma mulher conseguiria colocar uma trança no valor de um salário mínimo? Então, era muito difícil. Eu lembro que eu fui trabalhar de doméstica aos 15, 16 anos de idade, porque eu queria colocar tranças, e eu juntei o dinheiro, porque na época eu ajudava os meus pais, por ser muito humildes, então a gente trabalhava, a gente ajudava os pais da gente. E aí eu fui juntando o dinheirinho até que eu consegui o sonhado dia de colocar tranças. Um salário mínimo, mas, porém, uma trança, ela dura de 2 meses a 3 meses. Ou seja, em 3 meses eu teria que arrumar um salário mínimo de novo para estar colocando as tranças. E eu não ia ter o dinheiro. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei eu mesma a destrançar as minhas tranças uma por uma, e eu ia trançando. Trançava e trançava. E nisso eu fui pegando prática, aí eu fui fazendo nas mulheres da família, e quando eu saía na rua, as pessoas me paravam e perguntavam sobre o meu cabelo. Quem que fazia, se eu não fazia para fora. Aí eu vi ali uma oportunidade de eu ter uma profissão e ganhar o meu dinheiro fazendo algo que eu gostava. Eu transformei de uma das minhas maiores dores na minha profissão. Então, foi quando eu comecei a atender pessoas de fora, e eu ia fazendo as sobrinhas, e irmãs, e mãe, e eu fui praticando. E nessa época, assim, era muito difícil uma trançadeira. E era uma época que nem tinha muito acesso à internet, então eu aprendi ali na raça mesmo, na coragem. E aí veio já a internet, e aí eu fui me aprofundando. Como por ser uma cidade pequena do interior, os produtos eram muito de difícil acesso para trançar um cabelo. E, para quem não sabe, também o tempo de trançar um cabelo é de 8 a 14 horas em pé. E ali eu fui me empoderando como mulher negra, porque a trança ela é bem mais que estética. A trança ela é raiz, ela é ancestralidade. E aí eu fui buscando minha ancestralidade. E aí eu fui me identificando também com as clientes, como sou cabeleireira afro, transista. Minhas maiores clientes eram mulheres negras, e eu fui me identificando com as histórias delas, e ali buscando a minha ancestralidade. E ali tudo que me machucava, que eram os meus traços, que era o meu cabelo crespo, que era a minha cor de pele, foi se transformando em orgulho e foi se transformando em força. E ali eu vi que eu poderia muito ajudar outras mulheres a ter autoestima alta, porque nós, mulheres negras, a gente tem autoestima muito baixa, e quando criança, muito mais. E aí eu fui criando força, e com cada cliente minha eu ia aprendendo algo diferente, eu ia me identificando com cada história delas, e aí eu fui me aprofundando. E nisso eu fui me transformando numa mulher que nem eu imaginava que eu poderia me transformar. Uma pessoa que não olhava no espelho, que não tirava uma foto, que andava de cabeça baixa, que se sentia inferior, começou a se aceitar, a se sentir bonita,
e ajudar outras mulheres iguais a mim a também ter autoestima e se sentir bonita. E, na época, estava desempregada, estudando, fazia cursos quanto à minha opção, como eu podia, não podia pagar, mas se tinha um curso gratuito e tal, eu ia e fazia. Mas, desculpa, gente, desculpa, a história é muito grande, mas a conclusão é que eu, como mulher negra, hoje, eu tenho muito orgulho, sou empreendedora de moda também, também tenho a minha marca, entendeu? Eu trabalho com desfile, onde eu levo outras mulheres negras, não só negras, mas mulheres, para reinar, é o que eu falo, para que as pessoas respeitam. Eu já passei por muita dificuldade na minha loja, por ser mulher e por ser mulher negra e estar à frente de um negócio. Mas eu não desisti. Todas as minhas clientes, às vezes, chegam com a autoestima muito baixa, e eu fico feliz delas saírem dali outra mulher renovada, através de uma conversa, através de uma força que tem a mudança do cabelo. Parabéns, Marisa. Muito bom te ouvir. A gente fica muito feliz que você deu a volta por cima e, além de tudo, você foi uma mulher, é uma mulher maravilhosa que ajuda outras mulheres. Então, quando uma mulher se movimenta, outras se movimentam também. Então, você tem um papel muito importante na nossa sociedade, porque você está mostrando para a mulher negra que ela tem espaço, que ela é bonita. A beleza, esse padrão de beleza que as pessoas têm e que historicamente a gente herdou, porque isso é uma herança histórica, né? Nada começou agora e nada começou por acaso. Essa transformação social que a gente quer ver. A gente quer ver as mulheres empoderadas, sejam elas negras, sejam elas índias, sejam elas brancas, seja qual mulher for, mas que a gente tenha direito de ocupar os espaços que existem na sociedade e que a gente não seja mais discriminada pelo que a gente é ou pelo que a gente aparenta. Você está de parabéns. Adorei te conhecer, eu não te conhecia pessoalmente, sua história é maravilhosa. Infelizmente, a gente não tem muito mais tempo, né? Mas é maravilhosa. Parabéns, Marisa. Muito obrigada. Marisa, meu amor, parabéns. A sua história de vida é maravilhosa. Graças a Deus você chegou onde você está hoje, né? Obrigada por fazer muitas mulheres levantar o seu astral, né? Espero que você ainda ajude muitas mulheres negras que estão precisando da sua ajuda e que se torne assim como você, uma mulher forte, guerreira, batalhadora, com esse amor que você tem dentro de você, que deixa você o que você é. Você é linda, maravilhosa, continue sempre assim, com esse astral lindo, e que Deus te abençoe muito, tá bom? Muito obrigada, um beijo. Continuando aqui nossas apresentações, agora nós temos uma convidada também muito especial, Ana Maria, psicóloga jurídica, um olhar para a realidade feminina no contexto atual. A Ana Maria ela é psicóloga jurídica desde 1991, no Fórum da Comarca de Tupã. Ela é casada, mãe, formada em psicologia pela Unesp, pós-graduada em administração em marketing e recursos humanos. Ela é professora de psicologia jurídica nos cursos de Direito e Psicologia pela FADAP-FAP, desde 2012. Seja bem-vinda, minha querida. Estou muito feliz de ter sido convidada para estar aqui com vocês, fazer essa troca, né? Que lindo esses depoimentos dessas mulheres, né? Pena que nós temos muita luta pela frente, né? Eu vim trazer isso para a gente poder estar pensando e talvez aumentando esse projeto ali para frente com uma discussão com maior tempo, tá? Nós temos conhecimento que esse local que nós fomos colocadas, né, num local não tão interessante de desigualdade em relação ao homem,
ele se remete a mais de 6 milênios. Então, é uma conquista que vai levar também algum tempo, né? Também essa posição do homem de supremacia, ela é fruto do patriarcado. Então, onde o homem ele tinha esse poder social sobre a mulher, sobre os homens dos quais ele cuidava. Então, e junto com essa ideia de supremacia do patriarcado, o que aconteceu? Apareceu o machismo. Então, se a gente pensar esse machismo que tem provocado essa desigualdade na atualidade, né? Onde os homens, embora tenham tido toda uma manifestação a partir dos anos 70, né, a respeito de gênero e esse pensar diferenciado, porque nascemos mulheres e temos que seguir algumas regras, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que ainda a mulher ela é impedida de estar, como a Cris diz, nesses vários espaços por conta desse machismo, né? E eu fico pensando também sobre as proteções que a mulher tem hoje, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Será que ela protege a mulher, se existe ainda de forma tão enraizada a questão da ideologia machista, né? Então, por exemplo, agora na época da pandemia, houve um aumento de 98% de deferimento de medidas protetivas, mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher pelos canais de denúncia, que é o 00 e 108, né? Assim como a gente não pode deixar de lembrar que na medida que essa violência ocorre dentro de uma casa, de uma dinâmica familiar, as crianças ali inseridas, elas estão presenciando essa violência desse homem contra essa mulher. E isso trará alguns danos, né? E aí eu fico pensando na necessidade que existe de políticas públicas que tenham esse olhar para essa mulher. Então, eu e a Cris até conversamos ontem. Vamos supor que uma mulher, ela decida pôr um fim, né, nessa violência que ela sofre e procura ajuda. Como? Se às vezes ela não tem condições financeiras, ela tem filhos, então para onde ela vai? Ela vai denunciar e vai voltar para onde ela mora, para aquele local de violência. Então, a gente tem que pensar de uma forma bastante madura. Só a lei, ela não irá proteger essa mulher, né? E aí, lembrando vocês que o ciclo da violência, até existem formulários para a gente entender isso. Então, a mulher começa a sofrer, né, espancamentos e violências, e isso vai causando danos do ponto de vista emocional, como a síndrome da mulher maltratada, e cada vez ela se sente com uma estima mais baixa, cada vez ela sente mais medo, né, que é uma das razões dela não romper aquela situação, e a gente sabe que a violência tem um ciclo, ela vai piorando até chegar ao ponto do feminicídio, né? Isso quando não ocorre o feminicídio invertido, que é onde o homem mata o filho na frente, a mãe na frente do filho, ou o filho para se vingar da mãe. Então a gente observa como isso é muito sério, tá? E uma coisa que a gente precisa também estar pensando é que esse homem que é violento, que é agressivo, ele precisa de espaços também para que ele seja escutado. Porque essa mudança tem que vir de um processo de reflexão onde o homem ele não pode culpar a mulher por ele ter matado. Então ele utiliza muito, eu tive ciúmes dela, por isso eu matei, né? Porque a gente sabe que os homens que matam são companheiros e ex-companheiros. Então, na medida que eles agridem essas mulheres, eles acabam culpando ela. E, na verdade, não é ciúmes, né? É uma posse que ele tem em relação a esta mulher, né? E que não aceita a autonomia dela de romper com aquele relacionamento. Então, ele vai e ele mata essa mulher, tá? Então, esse homem precisa ter um espaço para ele refletir, para que ele não reproduza isso nos outros relacionamentos dele. E aí, mas eu tenho um lado assim que eu sou otimista.
Eu penso assim, que já que esses conceitos, essas formas de dominação ao longo da história, que, como a Marisa disse, né, não envolve também só a questão do patriarcado, foi muito utilizado, mas também a questão de racismo, a questão de diferenças de classe social, e elas estão relacionadas muitas vezes uma com a outra. Então, uma mulher, né, só pelo simples fato de ser mulher, que morre, negra, de uma classe social menos favorecida, ela vai sofrer muito mais que uma mulher branca de uma classe social menos favorecida. Talvez eu pense até que deveriam existir projetos e leis para essas mulheres especificamente, porque elas sofrem muito mais do que nós. E nós não vamos entender o que ela passa para chegar, como a Marisa disse, nessa vitória que ela conseguiu, que foi muito lindo o depoimento dela. Então, assim, eu fico otimista porque já que esses papéis de quem dominava e quem era dominado foi construído historicamente, então também pode ser desconstruído. Mas pode ser desconstruído na medida que houver um processo de reflexão, como o letramento, né? Que a Cris bem sabe, dentro da escola não adianta você só saber escrever e ler. Isso talvez seja mais fácil. Mas a gente permitir a reflexão, espaços de reflexão. Lógico, a gente não pretende ser um país de primeiro mundo rapidamente, né? Aliás, existem estatísticas que, por causa dessa pandemia, nós vamos atrasar esse processo aí uns 35 anos, né? Que já não era uma previsão muito curta, era uma previsão de 99 anos para estarmos sendo respeitadas pelos homens e podendo estar nas grandes esferas sociais, econômicas e principalmente políticas, né? Porque se nós temos poucas mulheres no legislativo, eu acho que representa um pouco mais de 11%, como é que vai ser essa situação, né? Como a gente vai conseguir alguma coisa com vários homens impregnados, às vezes, desse machismo, vamos dizer, né? Desse patriarcado, e que não vai conseguir nos ouvir, né? Então, minha contribuição é essa. E eu queria também ressaltar que existe uma estatística da ONU que 90% dos brasileiros e brasileiras, da população do Brasil, eles têm preconceitos sexistas. Então, se a gente pensar nisso, as mulheres também são machistas, muitas mulheres são machistas, né? Então, por isso que eu acredito muito nesse trabalho de reflexão dentro das escolas, dentro dos locais possíveis, políticas públicas e tudo que possa um dia possibilitar as mulheres estarem dividindo vários espaços, tá? Meu muito obrigada, estou muito feliz aqui, espero que a gente possa se encontrar em outros momentos para discutir de forma mais profunda estes temas. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Fantástico. A gente começa a ouvir vocês, aí a gente... Pena que acaba o tempo, mas muita história linda. Você nos trouxe vários pontos de reflexão, que deve haver essa reflexão, realmente. Deve-se falar, não só as mulheres, mas os homens também. Se a gente pretende uma mudança na sociedade, a gente tem que começar com a fala, né? Com a linguagem, expressar os sentimentos, fazer uma síntese do que está acontecendo na nossa sociedade, porque a gente não para pensar nisso. E a gente também não para ver as consequências disso. A gente só vive, a gente vai vivendo e vai engolindo tudo que é imposto, né, pela sociedade. Então, parar e refletir sobre esses pontos, ao meu ver, é fundamental. Porque se a gente quer alguma mudança, a gente tem que refletir o que está acontecendo agora, a gente tem que olhar ao nosso redor, a gente tem que perceber as pessoas, a gente tem que perceber os sofrimentos, a gente tem que ter empatia, humanidade, a gente precisa ter mais humanidade, né? Vivemos um momento muito difícil hoje, não só pela pandemia, mas por todas as coisas que se evidenciaram junto com ela. Então, é um momento de reflexão, é um momento de mudança, e
eu acho que não vou ver muita mudança, mas eu quero estar participando ativamente para que as coisas mudem. E eu agradeço muito você, a sua fala e a sua parceria aí com a gente. Obrigada, Cris. Ana, a Cris já falou tudo, né? Parabéns. Tem muitas coisas que precisam ser mudadas ainda mesmo, né? A gente fala da Lei Maria da Penha, que muitas mulheres ainda sofrem com isso, e realmente elas vão lá, dão queixa, né? Aí voltam para onde? Voltam para casa, que aí além de dar queixa, ainda é perigoso apanhar porque deu queixa. Então, realmente, deveria mudar muitas coisas, porque deveria ter um local para amparar essas pessoas, né? Para amparar essas mulheres que estão agredidas. Tem muitos relacionamentos abusivos e ainda, infelizmente, tem mulheres que passam por isso. Então, ainda precisa ser mudado várias coisas e espero que não demore para mudar, pelo menos nessa parte, né? Porque nós mulheres não merecemos passar por tantas coisas assim, né? Mas parabéns, meu amor. Obrigada, meu bem. Obrigada, viu? Um beijo para você. Obrigada, meu bem. Agora nós vamos conhecer a Tainá. O tema da Tainá é Mulheres e os Movimentos Estudantis. Ela é vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE de São Paulo. Ela é coordenadora de coletivo da União Juventude Socialista, a UJS de São Paulo, e ela é a primeira diretora de mulheres da União Estadual dos Estudantes, a UEE de São Paulo. Tainá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Você é muito importante aqui para o nosso debate. E você tem 8 minutos a sua fala, tá? Tá bom. Boa noite, pessoal, para todo mundo que está aqui acompanhando essa reunião. Queria agradecer à vereadora professora Cris Vicente pelo convite, pela organização desse espaço de encerramento do Mês Internacional das Mulheres e de estar trazendo para a sociedade um debate que é tão importante, né? Que é a participação das mulheres nos espaços de poder, nos espaços de decisão. E eu acho que hoje é um dia muito simbólico, né, para a gente estar fazendo isso. Vou falar de um tema que se confunde, né, hoje com o que a gente está passando, né? Essa semana é a semana de descomemoração do golpe militar, da ditadura militar, e eu acredito que falar da participação das mulheres no movimento estudantil é falar das mulheres que lutaram, né, em defesa da democracia, das estudantes que doaram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos estar num sistema democrático de direito que possa garantir o mínimo de liberdade política para nós mulheres, né? Então, eu queria começar dizendo isso, né? Que a participação das mulheres no movimento estudantil é uma participação expressiva, né? Eu podia até dizer que nós mulheres somos as protagonistas do movimento estudantil hoje, né? Então, como eu disse, a gente está na semana de descomemoração do golpe militar, da ditadura militar, e é importante falar isso para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça, e nós não podemos falar de movimento estudantil, de descomemoração do golpe, sem citar a Helenira Preta Rezende, que era uma estudante de letras da USP, que lutou, né, de forma exemplar em defesa da democracia, que inclusive pegou em arma, que foi uma guerrilheira, uma estudante guerrilheira, para que pudesse defender o direito do povo brasileiro. Então, Helenira Rezende, que era uma estudante de letras da USP, mas que veio do interior, né, que veio da cidade do interior paulista, e que demonstra a importância das cidades do interior, a importância das mulheres na política do interior para a construção da nossa democracia, para a construção da nossa soberania nacional. Então, a gente sabe que a participação das mulheres, né, a participação das mulheres na universidade, ela foi tardia, a entrada das mulheres na universidade, né? A universidade, ela foi fundada com o objetivo de ser um espaço
majoritariamente masculino. Então, as mulheres que conquistaram o acesso à universidade começaram ali a fazer jus a esse espaço, a levar debates importantes, né, para o corpo acadêmico, a começarem iniciativas científicas importantes que antes do ingresso da mulher na universidade não eram abordados. Então, a partir disso, a gente começa a ver a expressiva participação das mulheres no movimento estudantil. E a ditadura militar foi um momento muito crucial, né? Porque durante a ditadura militar, as organizações, os espaços de debate políticos eram clandestinos, eram proibidos. E os estudantes viam nas universidades e nas escolas a oportunidade de debater o que estava acontecendo no sistema militar e de debater saídas para aquele momento que nós estávamos passando, né? Então, a história do movimento estudantil, a história das mulheres no movimento estudantil se confunde com a história da luta pela democracia e da liberdade. E os dias de hoje também demonstram isso, né? Hoje o movimento estudantil liderado por meninas, liderado por mulheres estudantes, comanda a resistência ao governo Bolsonaro, porque eu acho que é importante a gente citar que o governo Bolsonaro é um governo declaradamente machista, é um governo, inclusive, que hoje nós denunciamos como um governo genocida, pela condução do combate à pandemia no Brasil. E se a gente pegar o índice de fatalidade do Covid-19, a gente consegue enxergar que a maioria das vítimas fatais são mulheres. Então, é importante também que hoje demarque resistência a essa política genocida, e somos nós, estudantes do movimento estudantil, nós meninas, que temos a disposição de representar a indignação do povo nesse momento. Nós temos a audácia, né, de radicalizar a luta em resistência nesse momento. Ontem foi o Dia Nacional da Jornada de Lutas da Juventude, onde nós ocupamos as ruas de forma simbólica, né, porque nós não estamos podendo aglomerar, mas de forma simbólica fomos às ruas gritar que basta de fome no Brasil, que basta de falta de vacina, basta de ataque à educação pública. As mais afetadas são as mulheres estudantes que primeiro evadem da universidade, que primeiro evadem da escola nesse momento. Então, ontem, em diversos lugares do Brasil, nas principais capitais do nosso país, nós, meninas do movimento estudantil, gritamos por vida, pão, vacina e educação para o nosso povo. Nós estamos pautando o retorno do auxílio emergencial de R$600 e de R$1.200 para as mães solos, porque nós entendemos que esse é um momento de crise, em que as pessoas precisam ficar dentro das suas casas, se resguardar, se proteger desse vírus, mas que elas também precisam comer, que elas também precisam alimentar os seus filhos, que elas também precisam ter perspectivas de sobrevivência. Então, falar da participação das mulheres no movimento estudantil é dizer que nós mulheres somos linhas de frente na luta em defesa do povo, né? E hoje, nesse momento que é muito delicado, porque hoje eu acredito que nas redes sociais nós estamos vendo muita denúncia da ditadura militar, como eu falei aqui no começo da minha fala, a gente também não pode deixar de citar a primeira presidenta eleita da República, Dilma, que também foi uma estudante que começou a se organizar no movimento estudantil porque via a oportunidade do espaço acadêmico para debater e para fazer críticas ao sistema que o Brasil passava, o sistema de ditador que o Brasil passava, e que, na sua juventude, aos 19 anos, foi presa, foi torturada, e outras coisas mais que eu acho até delicado citar aqui nesse espaço, mas que resistiu aquele momento e que depois foi a primeira mulher a ser eleita, né, à presidência da República, e que sofreu um golpe misógino, um golpe machista, e que hoje é provada a sua inocência, mas que esse golpe abriu espaço para o que a gente está passando hoje, para esse momento sombrio. Então, eu acredito que, assim como foi nos anos de chumbo, assim como foi na redemocratização do nosso país, assim como foi para derrubar, né, o presidente, os caras pintadas, nesse momento da história, as mulheres do movimento estudantil, elas se colocam à disposição do povo para enfrentar esse momento. Então, nos últimos anos, com a democratização do ensino superior, a gente vê cada vez mais mulheres tendo acesso à universidade
e se organizando no movimento estudantil e ocupando espaços políticos, cada vez mais meninas negras debatendo o feminismo emancipacionista, debatendo o seu espaço na luta pela emancipação. Então, o movimento estudantil tem esse papel na história do nosso país, tem esse papel na história da luta feminista, e eu queria agradecer aqui por nós estarmos debatendo isso, por esse espaço, e fazer uma convocatória, porque esse é um momento que, por mais que nós não podemos ir para as ruas, por mais que nós não podemos, né, fazer grandes manifestações para derrubar o que está acontecendo, esse governo irresponsável, é importante que nas redes, que através das ferramentas digitais, como a gente tem feito aqui, a gente propague, a gente dê um terreno para que a gente possa debater esses assuntos pertinentes à sociedade. Então, eu agradeço aqui a professora Cris Vicente mais uma vez, ela que é do Partido Comunista do Brasil, o mesmo partido que eu faço parte, o partido que foi Helenira Rezende, a estudante do interior que foi para São Paulo lutar em defesa em defesa da democracia, que pegou em arma na guerrilha do Araguaia para defender o nosso país. Esse sangue que corre em nossas veias, na nossa trincheira de luta. Então, eu queria aqui agradecer o espaço. Muito bem, Tainá. Muito boa a sua fala. Lembrando que você fala sobre nós termos espaço para fazer esses debates que são extremamente importantes e que sejam plurais, né? Que nós tenhamos vários representantes em vários segmentos, porque você fala da mulher estudante e a mulher estudante ela é a que mais é penalizada, né? Quando ela começa a estudar no ensino médio, por exemplo, quando a jovem engravida, ela desiste da escola. E nas universidades também isso acontece. Mas a mulher é muito guerreira. Nós temos a maioria das mulheres que seguem a linha acadêmica, elas são a maioria frente aos homens, mas se você for numa universidade, você vai ver que os professores, a maioria são homens. Nós temos a maioria de mulheres formadas com doutorado, com pós-doutorado, com livre docência, mas quem está dando aula nas universidades, a maioria são homens. Então, são barreiras que devem ser quebradas. O espaço de educação, ele é muito importante. Nós temos que fazer esse debate, nós temos que buscar os nossos espaços, sim, porque a mulher é a que mais é prejudicada, até na área educacional. Você lembrou muito bem. E lembrou muito bem da luta, né? Da luta da mulher. É a mulher que está seguindo em frente e que está enfrentando todos esses desafios. Parabéns, Tainá. Muito orgulho de você, muito orgulho do PCdoB. Tainá, parabéns. Tão nova, já fala tão bem, tão inteligente. Continua assim, meu amor. Parabéns pela sua história, tá? Tudo de bom para você. Obrigada. Beijos. A nossa próxima convidada é a Daniele Porcelli. O tema dela é o empreendedorismo no empoderamento feminino. A Dani já está aí. A Dani é casada, mãe, bacharel em Direito pela FADAP-FAP, atualmente está cursando Ciências Contábeis pela Unimar, é servidora pública municipal, é proprietária da loja Dona Clara e da marca de sapatos que leva o mesmo nome, e é membro do Comitê Mulher da Sicredi. Dani, você tem 8 minutos. Oi, boa noite, professora. Boa noite a todos que estão assistindo. Queria novamente agradecer o convite, me sinto extremamente honrada e lisonjeada por estar participando de um evento tão importante, com mulheres tão maravilhosas como o que a gente está vendo e ainda vai ver. Bem, eu tinha feito um texto para falar para vocês sobre alguns dados, uma parte mais técnica do empreendedorismo feminino. Mas depois de tantas histórias emocionantes, eu percebi que eu acho que é melhor eu contar um pouco a minha história, né? Que a gente se conecta muito, até já fazendo um link com a parte de empreendedorismo, o marketing traz isso, que hoje em dia as pessoas, as clientes,
elas se conectam com as histórias, né? Falam que a gente precisa muito aparecer justamente por isso. Então, vou resumir um pouco aqui a minha história. Eu fui mãe na adolescência, precisei parar de estudar nesse período, tinha que trabalhar em empregos onde não conseguia muita renda, né, em virtude da baixa escolaridade e todos os aspectos que as mulheres carregam esse peso, né? Só que eu nunca deixei de estudar, sempre acreditei que o estudo era extremamente importante. Precisei sair da escola por um tempo, mas sempre pesquisando, fazendo curso, e depois eu consegui voltar. Fiz alguns anos de ciências contábeis e me formei em Direito. Continuei ciências contábeis, porém decidi agora fazer uma pós-graduação na área de empreendedorismo, na parte administrativa. Eu sempre, paralelamente ao trabalho formal, que na época era até um concurso público, ainda mas era um outro concurso público, eu sempre empreendi, mas eu não sabia que eu empreendia, porque a gente não usa esse termo. A gente liga muito o empreender com ter uma loja mesmo física, com ser empresária. Mas no final a gente está empreendendo ali, vendendo alguns produtos. E dessa venda de produtos, já no ano de 2020, em plena pandemia, eu já casada com o meu atual marido, com o Fábio, decidi começar a vender calçados, em plena época de pandemia. Achei que seria interessante começar com esses produtos, já vendi outros tipos de produtos, principalmente por ser uma época onde as pessoas não poderiam muito ir ao comércio e eu poderia levar até a casa delas. Deu super certo, as clientes conectaram a minha história como vendedora, de passar essa possibilidade para elas, e aí a gente decidiu abrir a loja física aqui na cidade de Tupã e fazer uma marca de calçados. A marca Dona Clara é uma marca tupanense, feita por mim e pelo Fábio. Por que a gente decidiu fazer? A gente via a necessidade, em plena época de crise financeira e sanitária da pandemia, das mulheres terem calçados com preços mais acessíveis. E era isso que chamava a atenção delas. Calçados que elas poderiam escolher, porque a gente recebe muito pedido, muita encomenda, eu quero um calçado assim, de tal jeito, de alguma outra forma, com preços mais acessíveis. E a gente decidiu abrir a loja. Com a loja, a gente conseguiu gerar renda para outras mulheres, que no caso seriam as nossas funcionárias, as nossas fornecedoras. Temos revendedoras na região, estamos levando uma marca tupaense para toda a região e estamos gerando renda para essas revendedoras da região. A gente tenta escolher sempre mulheres, já justamente por isso, por saber da dificuldade, e isso é um dos pontos que eu tinha colocado quando eu pensei em falar do empreendedorismo em si, não de mim. Que o empreendedorismo feminino, ele traz uma empatia muito grande, porque uma mulher empreendedora, uma mulher empresária, uma mulher que seja chefe, ela consegue enxergar as coisas com os olhos de mulher mesmo, para as funcionárias. A gente escuta falas machistas por aí, inclusive, infelizmente, do próprio presidente, que mulher não deveria ganhar tão bem, ou qualquer coisa do tipo, porque engravida, porque falta para levar filho em escola. E uma mulher estando nesse cargo de chefe, de empresária, ela consegue entender, ela sabe da importância disso, sabe que precisa ter esse jogo de cintura. Então, o empreendedorismo, ele gera essa empatia, saber das dificuldades que as funcionárias vão precisar passar por ser mulher, porque tem a dupla jornada com filho, com casa, e também com as clientes, de saber que não é fácil dispor de um dinheiro, que cada centavo que uma cliente leve até a sua loja, até o seu produto, até você, ela está abrindo mão de várias coisas, de produtos para casa, de produtos para filho. Então, a gente dá valor muito nessa parte. Bem, trouxe alguns dados aqui para falar sobre empreendedorismo, que hoje, apesar ainda da sociedade ter um machismo estrutural muito forte, e quando a gente fala de empresário, a gente vem à mente uma figura masculina, de terno e tudo mais,
somos 48% de microempreendedoras já. De todas as pessoas que são MEI, que é o microempreendedor, mais de 48%, na verdade, já são mulheres. Lembrando que até pouco tempo, 1962, é muito pouco tempo, né? Vendo numa linha histórica, a mulher nem tinha autorização para trabalhar, apenas se o marido autorizasse, e raramente isso acontecia. Dessas microempreendedoras, 45% são chefes de família, ou seja, não são casadas, não têm um pai, não tem uma figura masculina que ajuda na casa. Elas são as chefes, elas são as rendas familiares. Então, as mulheres estão se posicionando no mercado, trabalhando e sendo a renda para a família delas. Num total de empresárias, contando microempresas, não só do MEI, já somos também 34%. E apesar de tudo isso, e também tem uma informação que as mulheres elas têm uma escolaridade superior aos homens, as mulheres empreendedoras têm uma escolaridade superior aos homens empreendedores, o crédito ainda é muito negado para a gente. Também tem uma informação de que as mulheres são menos inadimplentes do que os homens, porque elas sabem lidar com essa organização, tanto até pegando ali na parte do orçamento familiar, né? Fazer economia, diminuir conta de consumo no supermercado, fazer acontecer, fazer economizar para poder ter algum luxo. Sabendo isso, elas são menos inadimplentes. E mesmo assim, o crédito ainda é mais difícil para as mulheres. Então, eu, Daniele, sei que estou num lugar privilegiado, como empresária, como empreendedora, como dona de loja, porque muitas das mulheres não conseguem ter essa possibilidade por esses motivos, tanto os aspectos familiares, que acaba sendo muito difícil essa jornada dupla, de ter que trabalhar, cuidar de família, cuidar de filho, de casa, se por acaso não tiver uma rede de apoio ali ajudando ela, quanto na parte financeira, porque ela precisa se dedicar à família e também ela não consegue linhas de crédito tanto quanto os homens. Bem, eu acredito que meu tempo está acabando, tentei resumir ao máximo, falar um pouquinho de mim e trazer alguns dados, e queria finalizar com uma mensagem para as mulheres se posicionarem. Tenho muito mais do que falar, não vai dar tempo. Queria falar muito quanto que empreender, quanto que trabalhar com o público feminino, com as clientes, tem feito muito bem para a minha saúde mental, para a minha vida, para o meu empoderamento mesmo, porque as mulheres elas são maravilhosas, né? Elas são elogios, elas são empáticas, elas são maravilhosas mesmo. E isso acaba sendo algo a mais, junto com a parte financeira, que as mulheres conseguem se estabelecer financeiramente, tendo uma independência, podendo, quem sofre relacionamento abusivo, podendo sair, porque muitas mulheres acabam não saindo de casa pela falta de dinheiro. Enfim, queria poder falar mais, mas não vai dar tempo. Dani, muito obrigada pela sua fala. Você trouxe muitos dados importantes que às vezes as pessoas não conhecem, eu mesmo desconhecia de tudo que você trouxe para nós e das dificuldades da mulher, dificuldade em todos os setores, né? Mas você evidenciou na parte do empreendedorismo, que é uma questão que, como você mesmo finalizou, pode salvar vidas, né? Não é só a mulher ser empreendedora, mas se ela tivesse mais oportunidades, ela poderia, por exemplo, sair de um relacionamento abusivo e conquistar a sua vida financeira, né? Então isso salvaria vidas. Olha que coisa impressionante, né? A gente não pensa sobre isso, né? Mas é bem assim que eu vejo, assim, com o seu depoimento. Muito obrigada pela sua participação, viu? Fiquei muito feliz com você aqui com a gente. Dani, meu amor, parabéns. Você chegou até onde você chegou porque mereceu, lutou, batalhou e hoje está vencendo cada vez mais, né? Parabéns, tá? E muito obrigada por deixar eu, a professora Cris, as assessoras nossas, sempre mais elegante. A minha próxima convidada é uma mulher
também que eu admiro há muito tempo, é a doutora Graziele Furtado, uma médica maravilhosa, uma médica de estratégia de saúde da família na USF, Jamil Dualib, há 9 anos, especialista em nutrologia pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, pós-graduada em obesidade e emagrecimento. Eu escolhi ela porque muitas médicas são maravilhosas, conheço muitas, mas eu tive o prazer de trabalhar com ela já várias vezes e ela realmente é um ser humano espetacular. É uma médica, é uma mulher formidável, que tratam todos os seus pacientes com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. A gente vê que ela trabalha por amor e com amor. Eu não tenho nem o que falar mais da doutora Graziele. Eu admiro ela muito, não só eu, como muitas pessoas que eu converso. E realmente, se muitas pessoas fossem igual ela, nossa, o mundo estaria perfeito. Com a palavra, doutora Graziele Furtado. Primeiramente, eu queria dizer boa noite para vocês. Fiquei muito feliz com o convite, com a sua lembrança, principalmente por você ser aí uma representante nossa da saúde, que está representando a nossa saúde de Tupã, e essas mulheres que estão envolvidas esse ano nessa pandemia, por tudo que estamos passando. Então, a gente fica muito feliz por ter entre nós uma representante da Secretaria da Saúde com a gente. Hoje, eu separei assim, um tema para falar, na verdade, um pouco sobre a saúde feminina, né, sobre coisas que as mulheres devem fazer para se cuidar, mas antes disso, eu gostaria também de dar um enfoque aqui, parabenizando, na verdade, todas as mulheres que estão na saúde esse ano. Tem muitas enfermeiras, muitas auxiliares, oficiais administrativas, o pessoal da limpeza, todo mundo que está envolvido aí nos hospitais pelo Brasil inteiro, e aqui em Tupã também não é diferente. A gente está passando uma fase muito difícil com a pandemia, né? E, então, assim, muitas vezes a gente está colocando a nossa vida em risco, é difícil, tem muitas mulheres que têm filhos, as crianças estão aí com as aulas online, deixando as mães loucas, então, assim, é bem complicado para as mulheres estar levando todo esse lado do sacrifício do trabalho, do sacrifício em casa, da rotina familiar, e ainda assim a gente está enfrentando tudo isso no serviço, enfrentando de frente a pandemia, e hoje em dia já somos maioria na saúde. Você pode pegar assim, a maioria dos postos de saúde, a maioria dos hospitais, as mulheres já são maioria em quase todos os lugares. Então, realmente é um avanço feminino nessa área, e é um avanço assim, com muito orgulho, porque é uma área que é muito difícil pelo atendimento em si, pelo trato ao público, e mais difícil ainda esse ano que a gente está passando por tudo isso. Então, fica aí meus parabéns às nossas guerreiras da área da saúde. E aí, assim, no segundo momento, eu gostaria, assim, de estar falando um pouco a respeito dos cuidados que as mulheres devem ter, mesmo no ano aí de pandemia, que a gente sabe que muitas vezes está difícil o acesso a certos exames, a gente não está podendo sair de casa, às vezes muita coisa vai ficando de lado, mas sempre procurar estar se cuidando. As mulheres hoje em dia estão trabalhando mais, estão passando por fases assim mais estressantes, o que acabou também aumentando o risco de doenças cardíacas, coisas que antigamente eram mais comuns em homens. Hoje em dia a gente tem aí muito mais mulheres sofrendo infarto do que antes, muito mais mulheres com crises de depressão, de ansiedade, tudo relacionado a esse trabalho corrido que a gente leva com essa rotina de família, trabalho, filhos. Então, assim, a sobrecarga na mulher é muito grande. Então, a questão da saúde não é um fator secundário, a mulher tem que estar se cuidando. Então, tem exames de rotina, tanto na parte aí da saúde sexual, né, dizendo,
como o exame de Papa Nicolau, que deve ser realizado a partir dos 24 anos. Sempre recomendável que realize ele pelo menos uma vez por ano. Uma vez que o exame dê tudo bem, pode estar até realizando depois a cada 2 anos, mas sempre estar lembrando de estar fazendo, não ficar 5, 10 anos sem fazer os exames, né? Porque tem pessoa que realmente abandona essa parte. Gostaria de falar também da mamografia, que é muito importante as mulheres estarem fazendo a partir dos 50 anos de idade, tá? Mulheres que já têm um histórico familiar, de repente ter tido algum parente, uma mãe, uma tia, que já teve câncer de mama, tomar esse cuidado de estar fazendo os exames com mais frequência, né? Aí realmente numa idade até mais jovem, porque o câncer de mama em mulheres mais jovens costuma ser mais agressivo, então mulheres que já têm esse histórico, tá procurando seu médico, tá procurando acompanhamento para tá podendo se cuidar, né? E já iniciar aí a mamografia, a ultrassom desde mais nova, né? Gostaria também de estar frisando aí a outra questão do própria violência familiar, que até nesse último ano, com a questão da pandemia, aumentou o número de feminicídio. Então, assim, a saúde também trata um pouco dessa parte, porque às vezes a gente é a primeira porta onde as mulheres que estão sofrendo algum problema em casa, elas não têm coragem de ir, às vezes, numa delegacia denunciar, mas elas vêm até o posto de saúde, elas vê nas profissionais da saúde uma porta aberta para elas estarem conversando, contando o que está acontecendo, ou de repente a gente mesmo percebe ali que a paciente não está bem, que ela está com alguma lesão diferente, que não condiz, de repente, com o que ela está contando para a gente. E aí é o momento da gente poder estar abordando isso e podendo, de repente, assim, promover, de certa forma, uma ajuda para essa pessoa conseguir sair dessa situação. Então, assim, a saúde sempre está aberta para essas coisas. Então, para a mulher que sofre com isso em casa, que está sofrendo violência, está procurando posto de saúde, a gente tem a nossa ética médica, ética profissional, a gente não vai fazer denúncia, mas a gente vai orientar, tá indo para o melhor caminho, indo a quem procurar, qual cuidado ter, de repente, até na questão mesmo de um acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, que é importante também. Gostaria também de estar falando sobre a questão do tabagismo nas mulheres, que infelizmente também nos últimos anos acabou aumentando, até pelos fatores de estresse que a gente vem passando. Era outra coisa também que era mais comum nos homens, depois de um tempo ficou um pouco aí mais meio que, como dizer, fora de moda, de repente, o cigarro, e agora vem voltando com tudo, tem muitas mulheres que estão fumando. Então, assim, é outra coisa também que tudo tem a ver um pouco com o estresse. Então, se a pessoa está tendo que descarregar, de repente, num vício o estresse, está procurando a unidade de saúde para a gente estar conversando, tem medicações que ajudam na ansiedade, tem coisas que a gente pode estar orientando, tem tratamentos que podem ser feitos. Então, assim, eu gostaria de deixar sempre claro que para qualquer problema, as mulheres procurem a gente, porque o profissional de saúde, ele pode estar sempre aberto para estar ajudando em qualquer problema que seja. E pensando agora, assim, mais um pouco também na minha área, às vezes não só nos vícios que acaba caindo, a questão do estresse, da ansiedade, mas também no vício de comer. Eu trabalho com nutrologia, com emagrecimento das mulheres, e eu vejo, assim, diariamente, muitas pacientes que por questões familiares, por questão de estresse, por questão de ansiedade, acabam descontando na comida, e isso, por fim, acaba acarretando outros problemas de saúde para elas, né? Vão desenvolvendo aí diabetes, hipertensão, e colesterol, e todos os outros problemas que vêm relacionados com o excesso de peso. Então, assim, é importante estar cuidando da saúde, porque hoje em dia a mulher tem um papel ainda mais fundamental na sociedade. Antes ela cuidava de casa, ela era a rainha do lar. Hoje em dia ela não é só a rainha do lar, muitas vezes ela é a única fonte de renda do lar. Então, ela é quem cuida da casa, ela é quem cuida dos filhos, ela é quem traz a comida para casa, quem traz o dinheiro para casa. Então, assim, toda essa carga de peso em cima da mulher acaba assim, decorrendo em problemas na saúde. Então, é muito importante que as mulheres não descuidem também dessa parte, porque
uma mulher, para ser bem-sucedida, tem que estar também com a saúde em dia, né? Porque se a gente não está bem de saúde, nada mais fica bem. Então, o meu enfoque é principalmente nisso, para que as mulheres se cuidem, que vejam na gente sempre uma porta aberta para estar procurando ajuda, porque sempre o profissional de saúde está ali, preparado para estar conversando, para estar ajudando e sendo, assim, uma fonte de esperança mesmo para ajudar em toda essa sobrecarga que a mulher hoje em dia sofre. Mas acho que era mais isso que eu gostaria de falar. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e obrigada a todos aí. E fico à disposição para os profissionais, para quem quiser me procurar, para os pacientes. Eu trabalho há 9 anos na unidade do Jamil do Alibe, uma região que tem bastante pessoas carentes, e eu gosto muito da área, eu sinto muito carinho por todas aquelas pessoas que eu atendo, e eu quero que eles saibam também que eu sempre vou estar lá à disposição para ajudar em qualquer coisa que for preciso. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Tudo bem? A sua fala, não só a sua questão profissional, que eu acredito que deve ser espetacular, mas a sua doação social. Obrigada. Tão carente e se colocar à disposição do outro, porque eu acho que a vida da gente é tão curta, né? E se a gente não pode compartilhar o que a gente tem de melhor com as pessoas, o que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que isso é tão com certeza bonito. Cada uma das mulheres que estão aqui falando depoimento, histórias maravilhosas, pouco tempo para falar, infelizmente, mas a gente está aqui abrindo o debate para que as pessoas conheçam realmente, conheçam o trabalho, conheçam a dedicação de vocês em cada esfera da sociedade. Meus parabéns pelo seu trabalho, viu? Doutora Grazi, parabéns. Oi, você está num lugar que o povo te merece, porque eu trabalhei ali na época da campanha e não foi um nem dois que falaram muito bem de você. Aquela população te ama, tem uma consideração muito grande e por eu também você, amo eles. porque você é uma pessoa maravilhosa, acolhe todos sem ver a quem. E isso é muito importante. E realmente todas as mulheres da área da saúde também, né, merecem os parabéns, porque estão todas de linha de frente, têm família em casa, e realmente estão lá dando tudo de si, trabalhando com amor, com carinho, se dedicando a cada paciente. Isso é muito bonito e satisfatório de se ver. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A minha outra convidada é uma loira maravilhosa, uma mulher sorridente, encantadora, uma cantora, apresentadora e comunicadora, filha de um dos maiores nomes da política e luta tupãense, Inoc Fonseca. Mãe de 4 filhos, esposo do empresário Eric Sandalo, amante do esporte e hoje o maior apoiador do seu trabalho. Com a palavra, a nossa linda, maravilhosa Thaís Fonseca. Boa noite! Que honra estar entre vocês! Que delícia! Eu estou encantada com todos esses depoimentos, eu estou me sentindo muito honrada em estar entre mulheres de tanto prestígio, de tanta visibilidade na nossa sociedade, e agradecida demais por fazer parte desse debate essa noite, trazendo um pouco da história, ouvindo um pouco da história de cada uma de vocês. Muito obrigada, Claudinha, Cris, um beijo para vocês e a todo mundo que está assistindo, a todas as mulheres incríveis que estão aqui com a gente. Obrigada, viu? Bom, gente, eu sou filha de um homem incrível, comunista, socialista e feminista, sim. Meu pai era um homem feminista e eu tenho muita honra
em poder dizer que eu fui criada por ele, um homem extremamente contraditório em alguns momentos da vida, mas que deixou um legado de aprendizado enorme para mim. E depois que ele se foi, a impressão que eu tenho é que ele está muito mais presente em todos os meus pensamentos, em todas as minhas ações, dentro e fora da minha casa. E eu tenho tentado me tornar uma pessoa melhor justamente por conta da história também que ele deixou para a nossa cidade. E uma frase que sempre, nunca me sai da cabeça é que desde pequena eu ouvia dele, né? Mulher, junta os cacos e começa de novo, mulher. Você é uma mulher. Então, assim, ele me empoderou muito durante a vida toda, né? Eu sou uma mulher hoje de 38 anos, gosto muito de ouvir histórias de mulheres incríveis, e só de pensar que há mais ou menos 100 anos a gente não conseguia nem votar, que nós já fomos internadas em manicômios simplesmente porque queríamos colocar a nossa voz e porque éramos consideradas loucas, insanas, isso não há muito tempo atrás, e de pensar que a gente, sim, galgou muito espaço, e de que a gente conseguiu, sim, muito espaço. Sim, existe muita coisa que a gente vai conseguir ainda com esse tipo de debate, com esse tipo de encontro e com esclarecimento, com certeza. A gente andou um caminho muito longo e é importante que a gente conheça a nossa história, o nosso passado, para que a gente entenda por que nós estamos aqui e para onde a gente vai. Então, trazer a história dessas mulheres que morreram em fábricas, pedindo melhores condições de trabalho, creche para os nossos filhos, que foram queimadas vivas, e de que, por conta disso, a gente tem hoje uma voz ativa, e por conta disso nós temos uma creche para os nossos filhos e melhores maneiras e melhores locais de trabalho, melhores salários. Isso, sim, é um fato. Nós já conseguimos, sim, muitas coisas. E é por isso que nós temos hoje 2 mulheres tão incríveis aí na bancada da nossa Câmara Municipal de Tupã. E a gente, com certeza, vai conseguir galgar muito mais espaços durante a história. E trazendo isso um pouco mais para dentro da nossa casa, eu acho importante que a gente não coloque à distância os nossos problemas, as nossas pautas. A gente tem que colocar aqui, dentro da nossa casa. Feminicídio, sim, é um crime que vem crescendo muito durante os anos, e a gente sabe por quê. A gente entende que é porque a gente está colocando a boca no trombone, a gente entende que é porque a gente está indo para cima, sim. Infelizmente, alguns homens estão tentando calar nossa voz, mas a gente não vai se calar. A gente já encontrou o caminho e a gente não vai sair dele. Agora, trazendo essa discussão mais para próximo, perguntar para cada uma de nós com quem você tem conversado sobre isso, com quem você tem falado sobre as nossas questões feministas, com quem você tem conversado. Você fala sobre isso com o seu marido? Você tem filhos? Você fala com os seus filhos, sendo meninas ou meninos? Você traz essa discussão para dentro da sua casa? Você conversa com seus pais, com a sua vizinha? Talvez você tenha uma vizinha ou alguém muito próximo a você que esteja passando por um momento e precise de uma palavra. E aí? Você também é responsável por levar informação para essas pessoas que estão muito próximas a gente. Eu, como mãe de 4 homens, tenho meu marido dentro de casa. Eu sou responsável também por educar esses meninos para que eles entendam que o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu amo ser dona de casa, eu adoro estar dentro da minha casa, eu adoro trabalhar fora, eu adoro trabalhar com comunicação, eu amo cantar, mas eu amo estar dentro da minha casa também. Eu gosto de ensinar os meus filhos a cuidarem da minha casa também. E, por alguns momentos, até sendo taxada de chata. Tem problema
louca, seja como for, eu preciso me empoderar e empoderar quem está dentro da minha casa. Meu pai dizia uma coisa, eu preciso falar dele, porque ele foi quem me ensinou essas frases e, pro azar dele, eu aprendi muito, por isso que a gente batia muito de frente às vezes. Ele dizia, primeiro você cuida da sua casa, essa é a sua comunidade. Então, você cuida da sua casa, você estrutura a sua casa, depois você estrutura o seu bairro, depois você coloca a sua voz para a sua cidade. E aí, a sua cidade, como sociedade, se coloca como Estado e como um país. Então, a gente começa uma luta com o primeiro passo. E eu acredito muito, de verdade, nesse primeiro passo. Então, assim, ter a oportunidade hoje de ouvir histórias tão inspiradoras, informações incríveis que a gente precisa levar para a nossa vida. A gente precisa sair daqui hoje, de mulherada, querendo falar para outras mulheres tudo que a gente aprendeu com todas essas mulheres que estão aqui hoje. A gente precisa querer passar para outras mulheres o que a gente tem aprendido, o privilégio que a gente tem tido de ouvir essas mulheres. Pode fazer a pergunta, Dani. Bom, depois vai aparecer aqui para mim. Enfim, a gente precisa querer falar mais sobre isso. Ah, mas as mulheres falam demais. Vocês não viram nada, a gente só está começando. A gente vai falar muito mais, a gente quer muito mais, está pouco. A gente conseguiu muito, mas a gente quer muito mais. Então, eu acho que é importante também a gente ver todas as nossas conquistas através da história como mulheres ativas, né? Eu assisti uma minissérie na Netflix falando sobre uma mulher que eu infelizmente não vou lembrar o nome dela agora, que foi a primeira mulher negra do século passado a ser milionária. E o quanto essa mulher foi tolhida e o quanto ela foi... o quanto tesouraram ela no empreendimento dela, que foi justamente para os cabelos afro. Isso é coisa linda de ver, isso instiga a gente a querer fazer mais. Então, a gente precisa, sim, falar muito mais sobre isso. Por mim, a gente teria um encontro desse toda semana para que a gente pudesse debater, saber. A gente aprende, eu gosto de ouvir as histórias das outras pessoas, porque a gente aprende muito. Mas o mais importante ainda, além de todo o lance todo que a gente está tendo aqui agora, é o quanto a gente se conhece. Quando a gente se conhece de fato, sabe das nossas limitações, sabe, ou de que a gente não tem limitação, sabe dos nossos defeitos e das nossas qualidades como seres humanos que nós somos, a partir disso a gente consegue ajudar outras pessoas, a partir disso a gente consegue contar a nossa história sendo seres humanos errôneos e seres humanos cheios de virtude. Então, como diria o meu pai, a maior virtude do homem é saber começar de novo. E a gente tem aí um eterno recomeço. Eu acredito que depois de tudo que a gente já conquistou, a gente ainda vai conquistar muito e não tem fim, é infinito tudo que a gente precisa e todos os espaços que a gente quer ter. Então, é isso, gente. Eu, como mãe de meninos, eu me sinto muito responsável por trazer a eles a voz feminina e dizer o quanto é importante que eles ouçam desde cedo, o quanto é importante que eles se posicionam em defesa e em prol à nossa causa. Agradeço, Walker, exatamente, a senhora Walker. Meu tempo acabou. Obrigada, Dabliana. Eu não ouvi o sininho, gente. Eu estava doida para ouvir o sininho. Meu sonho era ir para a tribuna e ouvir o sininho. Meu pai, tantas vezes, vixe, menina, esse sininho tocava e ele estava aí, ó, falando. Entusiasmado demais. Muito obrigada por esse tempo. Tem a quem puxar, exatamente, Dabliana. Eu cresci dentro da Câmara Municipal de Tupã, de dormir várias vezes nos corredores e nos sofás. Cresci vendo toda essa movimentação.
tenho muito respeito a todos vocês e a gente precisa entender que esse lugar é o nosso lugar, que essa casa é a nossa casa. A gente pode entrar assim e sair dela a hora que a gente quiser, tá bom, gente? Ai, Thaís, nem dá para falar, né? Agora que depois que você falou, você acabou com a nossa fala. É nada, eu estou super emocionada. Obrigada, muito obrigada. É maravilhosa, Thaís, maravilhosa. Eu adorei aquela palavra que você falou, mulher, junta os cacos, que o pai falava, né? É muito bom. Aprendi uma nova. Não esquece, em qualquer momento da nossa vida, a gente geralmente fica em cacos, né? Em grandes recomeços da vida da gente. E era isso que ele me dizia, eu não posso estar aí com você, eu não consigo resolver isso para você. Então, você junta os cacos e começa de novo. E com certeza vai quebrar de novo, e você vai juntar e você vai fazer tudo de novo. Recomece e faça dar certo. Eu ouvi isso desde muito criança. Pode ter certeza que eu vou sempre me lembrar de você, viu? Obrigada. É gostoso te ouvir. Você é maravilhosa. Você é uma pessoa que transmite alegria para a gente. Você é uma pessoa de alma pura. Tá? Obrigada. Muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agora nós vamos fazer uma pergunta para Marisa. Marisa está aí ainda? Tá. Cadê a Marisa? Ah lá, linda. Gostariam que você falasse sobre a ONG O Monte e também compartilhar a experiência vivenciada na organização dos desfiles da beleza negra. Como foi implantar esse evento na cidade? E como você se sente quando uma cliente satisfeita com o seu trabalho, qual é a sensação de ver uma mulher se aceitando e feliz com o resultado de um cabelo produzido por você? Primeiramente, sobre a ONG. ONG O Monte, União do Movimento Negro com Todos. Surgiu porque achei a necessidade de, em 2005, estar fazendo um movimento que lutasse, que falasse e mostrasse para o Tupã que o negro também existe. A gente está ali, a gente também precisa de empregos. Então, nasceu primeiro União do Movimento de Tupã. Mas como a gente trabalhava com desfiles, palestras, grafite, vinha todos os tipos de pessoas. Então, não teria como excluir porque é branco, porque é japonês. Não, a gente quer força, então a gente não quer separação. A gente quer se unir, lutar pelas mesmas causas. Então, união do movimento negro com todos, para englobar todos, pessoas mais velhas, mais novas, negros, brancos, indígenas, lutar por um todo, sabe, assim, naquela questão. Então, o movimento negro nasceu em 2005, onde eu fiz o primeiro desfile da beleza negra, que nunca tinha tido em Tupã, então foi algo assim muito especial. Então foi daí que nasceu o movimento negro. E questão de cabelo, eu me sinto muito feliz porque são 20 anos de profissão. Então são muitas histórias, são muitas emoções. Eu costumo dizer que eu tranço histórias. E tocar na cabeça de uma cliente é algo muito íntimo. Então nesses 20 anos, tipo assim, eu já chorei junto com clientes. Eu já tive clientes que teve câncer, que tinha autoestima muito baixa. E quando ela saiu com aquele cabelo que ela não imaginava ter um cabelo de volta, pessoas assim, senhoras de idade, me mandar um áudio e falar assim que por causa do meu trabalho voltou a sorrir, é muito gratificante. Crianças, mães que levam crianças e falam, olha, a minha filha viu você na internet, viu o seu trabalho, ela tá louca, e você fazer ver aquela criança ter orgulho daquilo que ela é. Então, é muito gratificante para mim, muito. E questão do desfile, trabalhar com moda é a minha vida. Então, para mim, assim, muitas pessoas tímidas e chegou até mim, mas eu posso desfilar? Porque eu sou gordinha, porque eu sou baixinha. Não, você pode desfilar. E hoje, muitas das meninas que já desfilou comigo desde 2005, hoje são blogueiras, hoje elas seguem. Então, para mim, é um orgulho ter colocado numa passarela tipo 60 pessoas vestidas com a minha marca, roupas que eu desenhei à mão, que eu passei noite e noite criando para cada corpo. E nesse desfile, desde pessoas deficientes até pessoas de maiores idades, e a pessoa se realizar numa passarela, se sentir valorizada e se sentir gente. Então,
para mim é muito gratificante, muito trabalhar com moda, cabelo, dança, é um empoderamento assim especial que não tem explicação, não tem. Muito bom, Marisa, um excelente exemplo aí de mulher, de guerreira. Parabéns mesmo. Agora temos uma pergunta para a Dani. Como vocês estão lidando com esse momento do comércio, com as vendas online na pandemia? Bem, a gente abriu a loja física em plena pandemia. Abrimos em novembro de 2020, a pandemia já estava acontecendo desde março, né? Então, estávamos cientes do que poderíamos passar. O nosso atendimento online é muito forte. Então, a maior parte, eu ainda não sei falar em porcentagem, mas eu diria que talvez 70% do nosso atendimento e vendas acontecem através do início online, né? A gente vai finalizar com a entrega de condicional, levar na casa das clientes para experimentar, mas o início ele é online. Então, a gente está conseguindo levar. Todo início é difícil, né? Já é difícil de qualquer forma, uma empresa que está começando, mas a gente está conseguindo levar. Agora, pessoalmente, para mim, algo que entra em conflito, porque o vírus está aí, a pandemia existe, é até absurdo a gente falar isso, mas a gente já sabe que tem gente que não acredita, né? Que não dá o devido valor e que quer trabalhar a qualquer custo. E esse não é o nosso pensamento. A gente dá muita importância, sabe que da gravidade da situação, sabe que retrocessos no sentido de fechar, de fazer o isolamento, é extremamente necessário para poder salvar vidas, para poder ter leito disponível e tudo mais, só que ao mesmo tempo a gente precisa da loja aberta, porque apesar de boa parte dos clientes virem de forma online e ter a condicional, né, Tupã, por ser uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, a gente tem essa grande vantagem de poder trabalhar com condicional, né? Então, apesar disso tudo, a gente precisa da loja aberta. A loja aberta faz total diferença no faturamento. Mas a gente tem esse medo, esse receio. Então, a gente vai tentando levar da melhor forma possível, com todos os cuidados, falando para as clientes darem preferência para essa parte de condicional e não participando de movimentos onde neguem o vírus, a pandemia em si, e queiram o comércio aberto a qualquer custo. Apesar de que também não concordamos com o plano estadual, o plano São Paulo, porque a gente sabe que não é efetivo. Acaba fechando comércios, talvez em cidades maiores o comércio seja mais movimentado, gere mais aglomeração, mas não é o caso em Tupã. Infelizmente, para a economia não é o caso. A gente nem tem cliente suficiente para gerar aglomeração. Então, a gente acaba não concordando com isso, vendo pequenos empresários, até as próprias empreendedoras, né, que a maior parte das MEIs, das microempreendedoras, trabalham com alimentação, com moda, então elas precisam dessa economia girando para poder se manter, né? A gente ainda, como falei e repito, somos privilegiados, temos outra fonte de renda, mas tem gente que não, que precisa só do comércio, né? Então, a gente não concorda com isso, sabendo que está rolando festa, está tendo outros tipos de situação. Então, a gente fica muito, assim, pessoalmente falando, nessa contradição entre precisar da loja aberta, da economia, das clientes, e com o medo e sabendo da necessidade do isolamento social. Mas, voltando e resumindo sobre as vendas, eu acho que quem evolui, quem tenta evoluir, sempre consegue se manter. A gente está tentando evoluir, iniciando e tentando evoluir no sentido da parte online mesmo, da era digital. Então, a gente está se firmando bastante na parte online, fazendo bastante divulgação. As próprias clientes divulgam, né? E isso é o melhor tipo de divulgação que tem. E a gente está conseguindo manter bastante as vendas, trazendo vantagens tanto para a gente, como empresários, quanto para as clientes que conseguem receber esses produtos nas casas delas.
Tainá, eu quero saber de onde vem a força para essa militância. Então, Cris, eu acredito que a nossa força, ela vem da esperança de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo em que as mulheres, de fato, sejam emancipadas, né? Mas também da indignação que a gente tem pelo machismo, né? A revolta que a gente tem com esse sistema patriarcal que insiste em colocar as mulheres como seres inferiores aos homens, que insiste em negligenciar os espaços das mulheres em espaços de poder, de decisão. Então, a nossa força vem nessa vontade de ver um mundo melhor, de deixar um futuro melhor para as meninas que virão, né? Assim como antes de mim tiveram milhares de mulheres que lutaram para que hoje eu pudesse estar aqui, tendo opinião política, expondo ela, eu acredito que a nossa luta ela abre o caminho para as próximas gerações, que as meninas e meninos também, que também sofrem com a reprodução do machismo, em escala menor, mas ainda assim sofrem, que eles possam não passar pelo que nós passamos, né? Porque aqui a gente abordou temas como a saúde da mulher, como a questão da saúde mental, como a questão da violência, e é uma realidade ainda hoje para nós mulheres, né? Então a gente ainda sente aquele medo de sofrer violência fora e dentro de casa. Nós que somos estudantes estamos expostas, inclusive, desde o transporte público até dentro dos campos das universidades. Então eu acredito que essa força para militar ela vem junto com uma esperança, mas esperança não do verbo esperar, né? Esperança no sentido de correr atrás, de lutar e fazer com que aconteçam essas mudanças, mesmo que a gente não colha o fruto hoje, mas que as minhas filhas, minhas netas, que as próximas gerações possam ser ainda mais empoderadas, ainda mais emancipadas. Muito bem. Perfeito, Tainá. Vou fazer uma síntese breve aqui sobre todas as falas, tá? A Alana, acho que ela já foi, porque ela tinha um treino agora à noite, mas a Alana falava que aos 4 anos iniciou no esporte e só tinha ela de mulher, só tinha ela de menina. Aos 14, ela teve uma doença e ficou com 10% da visão. A doença dela é uma doença genética. Enquanto adolescente, superou vários obstáculos, foi um momento difícil para a vida dela. E o esporte trouxe essa força. E ela depois acabou descobrindo os Jogos Paralímpicos. O que ela coloca? Decidir seguir em frente. Primeira judoca mulher a conquistar uma medalha de ouro em um mundial. A Marisa fala que aprendeu a fazer de tudo um pouco, por ser mulher, por ter muitas dificuldades, e principalmente por ser mulher e negra, mais dificuldades ainda. O seu cabelo, ela não aceitava, mas ela viu uma oportunidade fazendo tranças. Então, o que ela trabalhou? Ajudar outras mulheres a se sentirem bonitas. E a frase mais importante que eu achei: transformei minhas maiores dores em profissão. A Ana Maria, ela falou sobre uma mudança social, sobre um quadro histórico, e que é necessário essa mudança, e que essa mudança ela precisa acontecer quando a gente fala, dialoga sobre as nossas dores. A Tainá disse que mulheres são protagonistas na União Estudantil, e que a entrada das mulheres nas universidades ela foi tardia, que o acesso à universidade ele acabou trazendo debates importantes ao corpo acadêmico, em um governo declaradamente machista. Mas a frase que eu guardei dela aqui é que as vítimas fatais são as mulheres. A Dani fala sobre a jornada dupla que prejudica a mulher empreendedora. Ela fala que o empreendedorismo pode salvar muitas mulheres. E o que ficou marcado: mulheres têm escolaridade maior no empreendedorismo, mulheres são menos inadimplentes e ainda assim muitas mulheres não conseguem empreender porque não tem recurso, não é destinado recurso a essas mulheres. A doutora Graziele falou que estamos
que estão colocando, né, a vida das mulheres que trabalham na área da saúde em risco, e que é muito complicado para as mulheres, a rotina, a dupla rotina, o sacrifício que elas têm, mas que o avanço feminino na área da saúde, ele é imprescindível e ele está acontecendo. A Thaís Fonseca fala sobre o feminicídio, que vem crescendo muito, porque as mulheres estão falando, estão dando voz às suas dores, estão expondo suas dores, que conseguimos muitos espaços, ocupar muitos espaços, e que hoje temos uma voz ativa e que já conquistamos muitas coisas. Mas o que eu marquei aqui foi que, mulher, junta os cacos e começa de novo. Estão junto conosco. Gostaria de agradecer muito a presença do nobre vereador Paulo Henrique, que falou que ia assistir. Renatinho da garagem, agora que eu estou vendo. Eles falaram que eles iam participar e eles estão aí, firmes e fortes. Oi, Renatinho. Oi, Paulo Henrique. Eles podem falar. Tá liberando aí para vocês. Alô? Oi. Pode falar, Renatinho. Tudo bem? Tudo ótimo agora, né? Quero dar os parabéns para vocês, hein? Nota 10, viu? Obrigada. Essas mulheradas é demais, viu? Cada dia mais me encanta. Ó, só passei aqui para dar uma boa noite para vocês, que Deus abençoe. Parabéns pela iniciativa, foi nota 10, viu? Muito obrigada por você vir. Tamo junto aqui, qualquer coisa, a senhora, você fala com a gente aqui, tá? Com certeza. Então, tá. Parceiro. Paulo Henrique. Boa noite, Cris, boa noite. Claudinho, em nome de vocês, cumprimento todas as meninas, as mulheres que estavam aqui hoje participando, falando do empoderamento das mulheres. Eu já tenho isso dentro de casa, falo isso sempre quando tenho oportunidades dentro da tribuna. Tive uma criação com uma mãe que sempre me ensinou que quem bate o bumbo em casa sempre é a mulher, e a gente sempre tem que aprender isso desde pequeno. E parabéns aqui pelas palavras, todo mundo aqui, pela doutora comentando. Tivemos várias mulheres aqui, desde empresárias, médicas, atrizes, pessoas que trabalham com a parte do terceiro setor, que é tão importante também para desenvolver. E aqui a gente mostra que realmente, quando a mulher tem a oportunidade, ela pode trabalhar em qualquer ramo. Aqui hoje foi um exemplo disso. Parabéns, Cris, parabéns, Claudinha, e conte sempre comigo para que a gente possa ter cada vez mais mulheres dentro dessa Câmara Municipal, dentro da política, porque tenho certeza que dessa forma nós vamos ter um país cada vez mais desenvolvido e melhor para a nossa sociedade. Parabéns. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes, né? Com os dois aqui, né, Claudinha? Estamos muito felizes. Estamos agradecendo também as nossas assessoras, meninas lindas, maravilhosas, que correram atrás de tudo para tudo dar certo, né, Claudinha? Só deu certo por causa delas. Dabliane e Annelise, parabéns. Agradecer aos amigos e amigas que acessaram, estão participando conosco até o final aqui. Eu vi muitos amigos meus aqui participando. Dizer que somente 13% de mulheres são parlamentares. Isso é uma corrida muito injusta. Só temos 13%. Que se nós tivermos mais mulheres, nós teremos mais políticas públicas para as mulheres, e é isso que nós buscamos. E que não tenhamos só representantes de gênero, mas que tenhamos representantes de atitude, né? Que não estejam aqui só para fazer a figuração. Falar assim, nós temos algumas mulheres no parlamento. Não. Nós estamos aqui para lutar pelos nossos direitos, nós estamos aqui para emancipar outras mulheres, nós estamos para movimentar mesmo. E hoje eu acho que nós fizemos essa movimentação. Foi muito bom. Então, nós precisamos de vontade de mudar a situação social que aflige as mulheres, principalmente, e estamos aqui para representá-las de fato e de direito. Renatinho, obrigado por vir nos homenagear.
Paulo Henrique, obrigado, sempre com nós. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Quero agradecer mais uma vez a todas as participantes que estão de parabéns. Obrigado pela noite maravilhosa em que tivemos, onde pudemos conhecer um pouco mais da história de cada um. E olha que a história é muito linda, né? Por fim, agradeço todos os cidadãos que estiveram com a gente, acompanhando essa reunião com mulheres incríveis que representam a nossa sociedade, e também estender meus agradecimentos aos funcionários aqui presentes. Mais uma vez, obrigada por todos, que Deus abençoe a todos e boa noite. E agradecemos a presença de todas e de todos aqui presentes que aceitaram o convite para participar da nossa reunião. Agradecemos também aquelas mulheres que estão no conforto de suas casas acompanhando. Torcemos para que as palavras ditas aqui esta noite sejam válidas e que possam servir a cada um de vocês em algum momento de suas vidas. E continuaremos a lutar para que não tenhamos mais medo de sair na rua, para que a mudança seja efetiva em um futuro na qual a minha filha, meu filho, minhas netas, sobrinhas possam viver livres e felizes. E para a gente finalizar, para a gente ter realmente uma boa noite, nós convidamos a Thaís Fonseca para dar uma palhinha e deixar a nossa noite mais encantadora. Vamos lá, Thaís. Qualquer no planeta, Maria, Maria, o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguentar. Arre, arre, ei, na re, arre, ei, na re, e. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Lê, 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 lê. Quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. TV Câmara, a serviço da população.